Bom dia a todos, bom dia, irmão Cristiano, seja muito bem-vindo. Estamos felizes porque você está conosco, está dando tudo certo, graças a Deus. E nesse momento nós vamos fazer 2 orações. Eu vou fazer a primeira, você pode fazer a segunda? Sim. Amém. Deus seja louvado. Então vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Na tua presença, mais uma vez, nos encontramos e nos prostramos, porque entendemos ser o Senhor, o Rei do universo e o Rei das nossas vidas. E aqui estamos, e aqui entregamos no teu altar de graça a nossa vida, porque graças ao Senhor podemos acordar, abrir os olhos e ver as maravilhas que certamente o Senhor nos dará neste dia. Ser com o irmão Cristiano, que vai partilhar a tua mensagem agora, ser com cada um de nós que vamos ouvir, e que esta mensagem, Pai, possa vir ao encontro das nossas necessidades e possa nos trazer transformação, correção, o que o Senhor quer que seja feito em nós. Porque não queremos ser mais nós, eu não quero ser mais eu, mas quero que o Senhor viva em mim e através de mim. Em nome de Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Paizinho amado, Senhor, neste momento nós te louvamos e agradecemos pelo despertar. O Senhor sabe o quão é difícil, Pai, às vezes, para muitos como eu, acordar nesse horário devido a tantas coisas que a gente tem feito, né? Mas nós buscamos a tua graça e sabemos que o Senhor nos conduz a todas as coisas. E nós te louvamos porque acordamos felizes, alegres e dispostos a compartilhar. Eu peço uma bênção especial para todos que estão participando, Senhor, neste momento. E peço que o Senhor cuide de cada família, de cada detalhe especial que está no coração de cada um de nós. Renova a nossa mente, abre o nosso coração, a nossa mente para o entendimento, para que nós possamos cada dia ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Ó Pai, nos guarde,
nos dê ainda uma semana desconhecida, mas já desenvolvida por Ti para cada um de nós. Neste momento nós vamos abrir a Tua palavra. Nós vamos conhecer, ó Pai, um pouquinho do que o Senhor quer para cada um de nós. Por isso nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmã, tá ouvindo tranquilo aí? Sim, perfeito. Ok. Tem mais alguma coisa antes? Não. Aqui a gente costuma dizer o seguinte: a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Deus seja louvado e que Ele te use nesse momento, meu irmão. Amém. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer, né? Estar participando com vocês aqui. Eu estou no trabalho e a gente geralmente tem uma sexta-feira, um sábado muito intenso por conta dos estudos bíblicos, né? A igreja dá em média 50 estudos semanais e aí eu participo visitando, fazendo os apelos, né? E no sábado eu termino um pouquinho tarde, depois tem que a gente cuida dos jovens como ancião, departamento pessoal, né? E todo sábado a gente programa alguma coisa. E eu fico doido para participar das lives à noite e tudo, mas a gente quase não consegue, né? Mas graças a Deus, Deus permitiu que tivesse aqui. Eu confesso que eu acordei uma, duas, três, quatro, cinco. Fiquei meio ansioso, sabe? Mas contudo, toda hora que acordava eu estava bem, não tinha sinais de cansaço e fadiga, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu fico também muito feliz de ver que muitas pessoas acordam de manhã para estar colocando sua vida em dia com Deus, né? No momento de adoração, de consagração. Porque Mateus 11:12, o livro de Mateus 11:12 diz que o céu é ganho mediante esforço, né? E os que se esforçam se apoderarão dele. Então nós temos aí um Deus que nos concede essa graça, né? De sermos chamados filhos. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu trouxe uma mensagem, nós vamos ler alguns versículos, mas eu orei muito a Deus que tipo de mensagem, o que Ele queria que eu dissesse, né? E aí Ele disse que no meu ministério, né, eu devo compartilhar o milagre, as bênçãos que Deus tem feito na minha vida. Então eu já sou adventista, né? Há 6 anos, adventista batizado, né? Consagrado a Deus. Vai fazer 7 anos agora em outubro. E Deus ele fez um grande milagre na minha vida, que foi a transformação geral de uma vida de conturbação, de desafios, sabe? E me transformou em um novo ser. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu gosto de compartilhar. Romanos 2:4 diz que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. E veja que Deus maravilhoso, que nos conduz ao arrependimento, mesmo nós, às vezes, fugindo da ação dele, né? E eu me lembro que, na minha infância, eu amava muito a Deus. E quando os meus pais conheceram a mensagem adventista, nós abraçamos aquilo ali. Na verdade, o meu pai já tinha família adventista, minha mãe era católica, e a minha mãe, sozinha, com a Bíblia, ela conheceu a mensagem. Meu avô só deu para ela um estudo, né? E mamãe, então, ela percebeu tudo aquilo ali. E Deus foi abrindo caminhos para ela poder conhecer a mensagem de salvação. E aos 12 anos eu participava com a mamãe da igreja e tudo. Eu amava muito a Deus, gostava de tudo aquilo ali. Não percebia nada na minha infância que me levasse a duvidar ou a ter um estilo de vida, né, que não agradasse a Deus. E aos 12 anos eu decidi tomar a decisão de me batizar na igreja adventista.
E eu me lembro que um dia após o meu batismo, indo para casa, alguém pediu lá em casa para que eu fizesse algo e eu fiz. E um dia após o meu batismo, eu sofri abuso sexual. E esses abusos, eles duraram dos 12 até os 16 anos e meio. Papai era adventista, mas papai era policial civil, era um homem muito agressivo, era alcoólatra. Mesmo batizado, não conseguiu desvencilhar da bebida. E o meu mundo caiu após os abusos, né? E eu ficava me questionando porque ao batizar o que vinha à minha mente era que Deus livrasse meu pai da bebida, que ele se tornasse um homem como ele era dentro da igreja, em casa, que ele desse paz para minha mãe, e essas coisas foram as minhas indagações com Deus. Então eu comecei a viver dentro da igreja e em casa de maneira diferente. Eu me trancava no quarto à noite, ia para a igreja mais sem um estímulo. E aí foi até os 13 anos, quando eu fugi de casa e depois voltei. Era muito difícil a nossa situação. E eu passei, então, essa fase toda fugindo de Deus, né? E aos 18 anos eu me lembro que eu voltei para a igreja novamente. Eu tinha passado um período fora, após fugir de casa, e aos 18 anos eu retornei. E eu me lembro que aonde eu estava, aos 18 anos, eu conheci pessoas de outras denominações, batistas, espíritas, né? E eu comecei a frequentar com eles as células, os cultos, né? E eram pessoas muito fervorosas. Eram pessoas que buscavam a Cristo, eram pessoas que cantavam, e eu amava estar no meio deles. Só que eu conhecia a palavra de Deus, né? E eu sabia que tudo aquilo que eles pregavam era maravilhoso, mas que muita coisa era diferente, né? E aos 18 anos eu quis retornar para casa. E eu então tomei a decisão de me rebatizar na igreja adventista. Eu tinha muitas culpas, né, dentro de mim sobre os abusos, eu achava que eu era culpado, eu achava que tudo acontecia porque era minha culpa. E eu então voltei para a igreja e me rebatizei aos 18 anos. E assim, uns 3 meses depois, eles me colocaram para ser diretor da escola sabatina. E as crianças que comigo eram da infância na igreja, eram crianças terríveis, né? E faziam bullying, eu sofria bullying na escola, era bullying da igreja, porque eu era criança muito tímida e me tornei muito mais tímido, né? Após os abusos, e foram crescendo dentro de mim alguns traços, né? Que me levavam a ter a tendência, né? Mais afeminada. Então, eu tinha uma voz muito fininha, gesticular muito afeminado, né? E aquilo deixava as crianças, né, na condição de fazerem bullying. Eu, então, fui convidado a ser diretor da escola sabatina, só que as crianças haviam crescido, né? E a igreja ficou um alvoroço, né? Porque um jovem de 18 anos, um cabelo mais liso e grande, então subia no púlpito lá e estava jogando o cabelo para lá, para cá. E essas coisas foram enchendo meu coração de tristeza, né? Até que 6 meses depois eu saí da igreja. E eu tive a minha primeira reação, né? Relação homossexual. Eu confesso que nunca pensei nisso na infância, não sei se até os 12 anos eu tinha traço para a homossexualidade, não sei se, que eu não me lembro, né? E tudo veio à tona após os abusos dos 12 aos 16 anos, mas eu tinha sonhos de casar, de ter filhos, mas o inimigo estava sempre colocando na minha cabeça, não, você já foi tão longe, né? Que mulher que vai te querer, que essas condições todas. E eu, então, ao sair da igreja, eu fiquei uns 6 meses ali brigando com Deus, fugindo. E eu me lembro que depois eu tive minha primeira relação homossexual e essa relação durou 12 anos. E as relações foram acabando e foram acontecendo outras. Mas o meu coração era sempre amargurado e triste, né?
Eu me lembro que muitas vezes eu cantava e orava, e tem uma música que eu gosto muito, dizia assim: ouve, Senhor, a minha prece, eu venho a ti lhe pedir. Um teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão. E aí eu cantava e orava, mas logo me levantava e eu mesmo dizia: não, você não é digno, vê se Deus vai te ouvir. E era uma culpa tremenda, né, que eu carregava dentro de mim. E achava que Deus não me ouviria, que Deus não se importava mais comigo, né? E eu então fui vivendo a minha história e aos poucos eu fui deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, porque muita coisa me incomodava de início, né? Por várias vezes eu tentei fugir de tudo o que estava acontecendo. Por várias vezes eu conseguia ficar 6 meses, um ano, sem me relacionar, sem ter contato, e achava que estava forte, que estava conseguindo, né? Mas logo depois já estava no lamaçal novamente. E aos poucos eu fui deixando de ouvir a voz de Deus até que eu entrei para a militância LGBT e comecei a pregar a ideologia de gênero, que Deus nos amava como a gente era. Uma necessidade muito grande de ser amado e dizer que Deus nos amava, né? E o tempo foi passando e eu me lembro que eu fui o primeiro casal gay de Belo Horizonte, né, de Contagem, a casar e adotar um filho. Então eu entrei num processo judicial para adotar uma criança, porque eu trabalhava num abrigo e o juiz acabou me dando a criança mesmo. E essa criança ela foi crescendo comigo e mamãe me apoiou muito e pegou essa criança comigo e todos os sábados ela levava o Lohan para a igreja, levava ele no domingo e na segunda-feira eu pegava ele. Mamãe me ajudou muito. O engraçado é que minha mãe ela nunca me discriminou ou falou uma palavra que pudesse me afetar psicologicamente, sabe? A única coisa que a mamãe dizia é: filho, eu creio num Deus e eu oro muito todos os dias por você. E eu quero muito que você seja feliz, mas eu não posso dizer que você vai ser feliz porque a palavra diz que sem Deus ninguém é feliz e ninguém tem paz. Mas eu respeito a tua escolha, mas eu oro para que Deus possa um dia transformar a sua mente. E todas as nossas conversas eram assim. A mamãe dizia que me amava incondicionalmente, que não era que ela queria me ver, né, nesse divino, mas que ela respeitava, porque Deus, como Deus, ele nos ama como pecador, independente do nosso pecado. E ela, como mãe, ela me amava, independente das minhas escolhas. E o Lohan foi crescendo no caminho de Deus, sabe? Eu me lembro que o Lohan, com 8 anos de idade, ele chegou para mim e disse assim: papai, a vovó leu para mim lá na Bíblia, que hora ele chamava de mamãe, outra hora ele falava vovó. A vovó leu lá na Bíblia que os homossexuais não vão para o céu. O que eu vou fazer no céu sem o Senhor? E aí vinham essas coisas e machucava meu coração, né? Sangrava. E era o momento que eu tinha ali uma conversa com Deus, dizer para Deus que por que ele permitiu que eu chegasse tão longe? Por que ele não me tirava logo disso e me deixasse viver então a paz que ele oferecia? Mas a verdade é que desde quando eu entrei para essa vida, o meu coração já não desejava mais as coisas espirituais, portanto eu não alimentava as coisas espirituais e vivia pelos prazeres carnais, né? E o tempo foi passando, as relações iam acabando e a gente ia entrando em outra e participando dessas ideologias de gênero e no processo da destituição da família, de que Deus nos aceita, que o mundo tem que nos aceitar, aquelas coisas todas. Mas por dentro da minha mente, meu coração sabia que aquilo ali era uma batalha contra Deus, né? Porque eu creio na palavra e sempre criei, tinha a palavra como regra de fé na minha vida desde a infância, né? E por mais que eu lutava contra
as coisas de Deus, elas sempre estavam aqui na minha mente, no meu coração, me acusando e me mostrando, né? Mas a gente vai se tornando duro, né? E sensível. E eu me lembro que eu estava vivendo a última experiência da homossexualidade com 39 anos. E eu brincava sempre com os meus amigos assim: olha, eu só quero viver isso até os 40. Porque depois dos 40, esse estilo de vida ele é bem triste, né? Porque depende muito a beleza, depende muito o status, né? Para você ter um social na vida LGBT. E eu sabia que depois dos 40 as coisas mudam, né? E eu morri de medo de ser já um idoso sozinho, né? Porque eu já era sozinho a infância inteira. E eu tinha medo de estar só, de perder os amigos, né? Então eu falava que esse estilo de vida até os 40. E aos 39 anos, eu entrei, depois de um ano parado, né? E eu me lembro que muitas das vezes, nessa caminhada dos 18 até os 39 anos, eu pedi a Deus que me desse força para tentar novamente a sair, e eu saía. Ficava 6 meses, um ano sem ninguém. Trazia a mamãe para morar comigo, e minha mãe saía de casa, vinha morar comigo mais meu pai. Me dava muita força. Mas quando é fim, eu conhecia outra pessoa, aí ou eu saía, ou eu falava para a mamãe ir para casa dela. E a mamãe estava sempre ali do meu lado. E eu me lembro que o Lohan, muitas vezes, igual desbravadores, ele falou: pai, eu estou no desbravador, vou colocar o lencinho, vamos lá para o senhor colocar para mim. E eram muitos convites que eu recebia dele para ir para a igreja, que Jesus me amava. E eu ficava muito relutante a isso tudo, porque eu tinha uma mágoa muito grande, né? Com a igreja, com o porquê que Deus deixou que eu fosse abusado, por que ele não deixou permanecer tendo aquela paz constante que aos 12 anos após o batismo eu tinha. E tudo aquilo que o Lohan estava vivendo era a experiência que eu vivi até os 12 anos na igreja, né? Meu menino gostava de cantar, gostava de participar dos gravadores. E aos 30 anos, 39 anos, eu conheci uma pessoa. E eu já tinha um período de um ano sem ninguém. Eu já estava cansado desse estilo de vida. E nós ficamos unidos ali 30 dias como amigos, saímos para comer pizza, para conversar com os amigos, até que foi despertado algo em nós e essa pessoa se declarou a mim e ela chorando dizia que ela estava se declarando, mas ela sabia que era algo impossível, que quando ele me falasse alguma coisa lá a respeito dele, eu ia abandoná-lo. E eu fiquei curioso com aquilo e fui dando, né, corda para que a pessoa falasse, até que ele dizia que era soro positivo, que era portador do HIV e que estava gostando de mim e tudo, né? E nessa hora me veio uma coisa muito forte no coração, né? E eu disse para ele: não, nós estamos no século XXI e a gente não pode mais temer essas coisas, né? E eu tinha outros amigos que namoravam com pessoas, né, do mesmo sexo, que eram portadores e viviam uma vida tranquila. E ali nós firmamos um relacionamento. Só que quando ele me contou, eu fiquei ali um pouquinho, fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu desmoronei. Eu olhava para o céu, eu gritava, eu brigava com Deus e dizia: olha que ponto o Senhor permitiu. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor, a que ponto o Senhor permitiu que eu chegasse. E eu me lembro que nesse dia eu chorei muito e briguei com Deus, porque eu havia entrado numa situação onde eu, como ser humano, não conseguiria sair jamais, né? E, e aí eu voltei os olhos e o coração para Deus e eu pedi socorro e eu pedi a Deus a atuação dele na minha vida, se realmente ele existisse, se realmente ele era Deus, que era um Deus que morreu pelos pecadores, que não veio salvar justo, mas veio levar pecadores ao arrependimento, que ele me mostrasse a atuação dele. E eu fiquei muito medrontoso, né, com a situação. E na primeira quarta-feira, esse rapaz foi lá para casa e a gente conversou, ele ficou ali, ele foi embora.
no sábado seguinte eu fui para a casa dele e eu era muito temeroso a essas coisas, né? De ser contraído, então eu ficava muito preocupado. Mas, enfim, estava levando a história e sempre no coração dizendo a Deus, Senhor, faz alguma coisa, em nome de Jesus. E eu me lembro que um dia eu estava na casa dele lá, já tinha umas 2 semanas, a gente estava se conhecendo, eu estava na casa dele, lá com o controle na mão, e de repente apareceu a TV Novo Tempo, só que estava passando só propaganda e eu ansioso para começar algum programa, né? E aí, quando ele me viu com o controle na mão lá no Novo Tempo, ele tirou o controle da minha mão e disse, não, aqui em casa não tem essas coisas não, né? E eu achei muito grosseiro, muito diferente de tudo aquilo que eu queria para minha vida, né? E aí eu fiquei um tempinho e fui embora para casa depois. E em casa eu consegui ligar a TV sem querer, né? Eu deitei, quando estava passando o canal, apareceu a TV Novo Tempo. E o pastor Luiz Gonçalves, então, estava pregando. Eu ainda não conhecia a TV, nem ele, né? Foi em 2016. E ele dizia assim, eu já estava deitado, e ele dizia, ei, ei, é você aí. Jesus pode mudar a tua história. Jesus quer fazer algo na tua vida. E ele ficava chamando para levantar, para orar, e a pregação foi linda. Mas eu me lembro dessas palavras dele insistindo para que eu levantasse, que Jesus ele queria mudar minha vida. E que aquele era o momento, e ele chamava para levantar, e eu punha o travesseiro na cabeça, eu virava para um lado, virava para o outro. Até que eu cedi, e ele pediu para colocar a mão na TV, eu coloquei, e aí ele orou, e eu dormi. E foi um momento de paz na minha vida, assim. Eu me lembro que eu acordei no outro dia, tinha uns livrinhos, aquele da esperança, e um deles estava na minha cama. E estava escrito uma mensagem lá de 2012, Mamãe Te Ama. E eu nunca tinha visto esse livro assim, sabe? E eu nem sabia que tinha, mas eu peguei esse livro e levei para onde eu trabalhava. Eu sou educador físico, trabalhava na área da piscina. Enquanto dava aula, eu li esse livro. E assim, em 4 horas, eu li todo o livro. E no outro dia tinha mais livros, no outro dia mais livros. Eu sei que em 30 dias, mais ou menos, eu li o Patriarcas e Profetas, esses 6 livros da Grande Esperança. E com 2 meses eu já tinha lido O Grande Conflito, e isso foi me impactando, né? E eu me lembro que às vezes dando aula, eu estava pregando para os alunos sobre o sábado, sobre a volta de Jesus. E eu fui para a casa do meu parceiro, e até levava livros lá para ler, enquanto ele mexia com outras coisas, eu ficava lendo. E eu me lembro que um dia eu voltei para casa, e o pastor Gilson, que estava na telinha, e ele começou a pregar sobre a homossexualidade, sobre as tendências. E ele diz assim, existem crianças que são abusadas na infância. E ele foi falando o contexto todo, e no final ele dizia assim, mas para isso há uma solução. Existe o batismo, né, onde Deus pode transformar. E aí eu olhei para a tela e falei assim, mas como assim? Né? Aos 12 anos eu me entreguei para Jesus. Eu nem sabia se eu tinha tendência, se eu tinha traços. E um dia após o meu batismo eu sofri abuso sexual. E aí ele continuou dizendo que existem crianças que são abusadas na infância e são levadas a ter um estilo de vida dentro do meio LGBT, né? Mas que para isso também existiu o batismo. E aí, mais uma vez, eu olhei para a TV, eu olhei para o céu e falei assim, como assim? Aos 18 anos, eu retornei para a tua casa, me rebatizei, e a tua igreja me pôs para fora. A igreja não estava preparada para me receber. E aí ele continuou que existem pessoas que, na fase adulta, elas são levadas por esse caminho, pelos prazeres da carne, pela experiência de coisa nova, né? Mas que era uma escolha, né? Mas que para isso também existia o batismo. Então, quando ele falou a palavra escolha, a minha mente parou para pensar e eu comecei a refletir naquilo e descobri que, que as minhas escolhas me fizeram permanecer
e ser levado a esse estilo de vida. Então eu comecei a conversar com Deus e a relembrar toda a minha história dos 12 anos. E eu me lembro que aos 12 anos, após o batismo, quando eu sofri abuso, eu tinha a opção de contar para a mamãe, ou contar para o papai, ou para alguém. Mas a minha mãe, por sofrer tanto, meu pai era agressor, era alcoólatra, né? E ela já sofria tanto que eu não queria dar para ela mais um sofrimento. E papai era alcoólatra, era agressivo, e certamente se eu contasse, ele, né, ia primeiro atacar minha mãe, depois o agressor. E aí eu tomei a escolha de não, né, de não contar para ninguém, de viver isso sozinho. Aos 18 anos, quando eu me rebatizei na igreja adventista, eu também fiz a minha escolha, porque quando a igreja não soube lidar com a situação e ela decidiu, né, por meio dos bullying, por meio das agressões, tudo aquilo, mas a escolha foi minha de sair, né? Eu parei para pensar e dizer que se eu quisesse eu poderia permanecer, mas a escolha de sair foi minha. E ali agora Deus está me dando mais uma chance de escolha. Então eu me ajoelhei naquele momento ali e eu disse para Deus assim: Senhor, eu estou gostando de tudo que está me acontecendo, porque de certa forma eu estou me aproximando de Ti, mesmo que seja por uma situação de desespero. Eu sabia que eu estava numa situação onde eu poderia ser contraído, né, pelo HIV. E eu orava a Deus e falei com Deus, eu quero fazer um trato com o Senhor. Já que eu estou gostando de tudo isso que está me acontecendo agora, porque eu estou me redescobrindo após ler o Grande Conflito, Patriarca dos Profetas, os livros da Palavra, eu disse para Deus que eu voltaria a frequentar a igreja nos cultos de sábado e sempre que tivesse a oportunidade nos outros dias, que eu largaria a bebida, o cigarro, eu não bebia muito, por mais tentativas que eu fizesse, e também não fumava, mas tinha uma amiga que ela sempre fumava do meu lado, e quando o namorado aparecia, ela tacava o cigarro na minha mão, e às vezes eu comprava, por ser muito tímido, eu comprava uma cigarra e ficava com um cigarro na mão ali, para não gesticular muito, para não, sabe, para desinibir um pouquinho. E eu disse para Deus que eu largaria, que eu pararia de frequentar lugares, que eu deixaria algumas amizades, que eu sairia do meio LGBT ali, daquela influência ali que eu pregava, a ideologia de gênero, mas que eu queria que Deus fizesse duas coisas que eu não podia fazer, que era terminar a relação e que era o sábado, que eu queria também, apesar de não trabalhar no sábado, mas trabalhava na sexta-feira até às 22. E a terceira coisa é que se Deus fosse fazer algo na minha vida, que Ele fizesse por completo, porque eu já estava muito cansado, eu não tinha forças para lutar, e eu não queria voltar para a igreja sentindo essas coisas no meu coração, porque certamente eu ia desanimar de novo. Então, uma das coisas que eu fiz para Deus mesmo era: Senhor, se o Senhor pretende fazer alguma coisa na minha vida, o Senhor faça por completo. Porque se o Senhor não fizer por completo, eu não quero. E aí eu levantei da oração, comecei a fazer tudo que eu havia programado para Deus. Então, no primeiro sábado eu estava na igreja com meu filho, participei do Impacto da Esperança, e aí eu fui fazendo tudo. Eu larguei o cigarro, larguei a bebida, parei de frequentar as coisas. Mas aí toda quarta-feira meu parceiro ia lá para casa, ou no sábado eu ia para casa dele. E eu me lembro que quando ele chegou lá em casa na quarta-feira, eu estava ardendo em febre, garganta inflamada e ouvido pulgando. E o que saía do ouvido era tão mal cheiroso. E aí a pessoa ia embora para casa depois, que eu falava que não estava muito bem. E quando eu ia para lá, aí durante a semana eu ficava bem, quando eu ia para lá no sábado, eu estava com o corpo doendo, ouvido pulgando, garganta inflamada, dor no corpo. E eu ficava lá um pouquinho e voltava para casa. E foi isso seguindo durante 2 meses e eu não sabia o que era. E eu continuei fazendo tudo o que eu havia programado para Deus. Recebi o meu primeiro pagamento, devolvi o dízimo, tirei minha oferta, ia para a igreja. E eu falei para minha mãe do desejo de voltar para a igreja, né?
Mas antes disso, eu me lembro que eu ouvi uma outra pregação, né, do pastor Luiz Gonçalves. E eu firmei meu desejo com Deus de que ele realmente fizesse algo na minha vida rapidamente, né? Eu já estava muito cansado, nesses 39 anos já tinha passado pela minha mente o suicídio, o acabar com a vida, né? A tristeza de não conseguir controlar os desejos da carne, porque tinha dia que eu parecia que era sabe? Era algo incontrolável dentro de mim, parecia um vampiro, eu falava assim, porque quando batia aquelas coisas na mente, no coração, a gente saía para caçar e eram coisas incontroláveis, não tinha um controle. Quem vive esse estilo de vida não tem um controle emocional, um controle quando as coisas batem, sabe? E aí eu me lembro que eu estava dormindo à noite após a pregação e eu havia orado para Deus, dizendo: Senhor, se for fazer algo na minha vida, faça por completo. Mas não me deixe perder, né, a salvação. E eu me lembro que eram as 3 horas da manhã e eu fui acordado com uma voz. E essa voz dizia assim: prepara, Jesus está voltando. Dizia: prepara, Jesus está voltando. Mas uma voz suave, firme, sabe? E eu acordei assustado, ali para um lado, ali para o outro, eu não vi nada. E quando eu deitei de novo, passou uns 10 minutos, a mesma voz: prepara, Jesus está voltando. E aí eu pulei da cama, assustei, porque aí, né, peguei o telefone, liguei para a mamãe atendeu no primeiro toque. O telefone nem começou a tocar, a mamãe já atendeu. E eu dizia: mãe, uma voz dizendo para mim: prepara, Jesus está voltando. E a minha mãe, do outro lado da linha, ela parecia uma pentecostal, porque ela parecia que estava dando cambalhotas, ela gritava, ela falava: oh, glória a Deus, Deus me ouviu, Deus ouviu minhas orações, né? Ela dizia que por 27 anos ela orou por mim, para que Deus me libertasse. E, de fato, mamãe foi uma grande apoiadora, sabe? Para o meu emocional. Porque de todas as coisas que eu mais queria estar do lado dela, porque ali eu vi um amor real. E é por isso que eu acho que eu não fui tão longe, né? Porque eu sempre tinha na minha mente os ensinamentos dela. E eu comecei, então, levantei dali, né? E, e comecei a buscar mais a Deus intensamente. Porque se Deus estava me oferecendo a salvação e disse para mim que preparasse que Jesus estava voltando, né? E no sábado seguinte tinha o impacto da esperança. E eu tinha tomado a decisão, então, pelo batismo. E no impacto da esperança, a mamãe estava conversando com o ancião. E de repente eu vi o pastor chegando perto do ancião e o ancião falando para ele: ó, pastor, homossexual quer se batizar. E aí eu me lembro que aquela palavra homossexual, me vendo de longe, ela causou uma dor tão grande no peito que a primeira coisa que eu queria é ir embora. Não, mãe, não quero ficar aqui. E mamãe dizia para mim assim: filho, o pastor não te conhece. E o irmão precisa contar a tua história, precisa dizer que você já foi homossexual. Só que ele não sabe o contexto, então ele está dizendo, só que aquilo me agrediu demais, porque eu não me sentia mais, né? E o pastor veio, conversou comigo e tudo, e a gente marcou a data depois do batismo, e eu comecei a fazer uma proposta com Deus e dizia: Senhor, quando é que o Senhor vai me libertar? Porque eu havia falado com Deus para ele terminar a relação a qual estava, que me desse o sábado, e o tempo foi passando e nada. E quando chegou na sexta-feira, uma amiga minha me ligou e disse assim: Cris, é meu aniversário, você pode vir direto para cá, que o seu parceiro vai estar aqui. E aí eu me arrumei todo na sexta-feira e fui para essa festa dela lá. E quando eu cheguei lá, meu parceiro já estava, e eu peguei ele conversando com ela, assim, uns 100 metros de distância. Como eu ouço menos, eu leio lábios, né? Então, fica mais fácil. E eu vi ele dizendo para ela assim: olha, 3 meses, nada, a gente está igual irmão. E aí ela disse para ele assim: olha, então, pega o Cristiano, leva para sua casa e vai resolver essa questão, depois vocês voltam. E aí ele passou perto de mim e disse assim: ó, preciso conversar com você, vamos lá para casa. E eu tinha ido de carro, eu fui no meu carro, e enquanto ele ia na frente com o carro dele, eu ia orando.
no meu atrás e dizia para Deus: Senhor, será que é agora que o Senhor vai realizar? Será que é agora que o Senhor vai fazer, terminar a relação? Porque já tinham passado quase 3 meses e não acontecia nada. E aí, quando chegou na casa dele, eu me lembro que eu sentei no sofá. E então eu fiquei calado e alguma coisa dizia assim: fala. E eu fiquei relutante ali em falar, mas até que, passados uns tempos, eu disse: olha, eu estou indo à igreja. E aí ele dizia: eu sei. E aí eu repetia: olha, eu estou indo à igreja. E ele dizia: eu sei. E aí a voz dizia assim para mim dentro da cabeça: fala. E aí eu lembro que eu disse para ele assim: olha, eu estou indo à igreja, eu não tenho mais necessidade de estar com você. Só que aí ele teve uma manifestação, né, demoníaca. Eu me lembro que ele segurou a roupa e dizia: eu não posso com esse Deus que me persegue. Só que aí eu fui tentar segurar ele me jogou no chão. E eu comecei a chorar desesperadamente, porque ele era policial civil, mexia com genética, né, as coisas que fazem perícia. E eu fiquei achando ali que naquele momento ele iria para o quarto, pegaria uma arma ou alguma coisa e me tiraria a vida. E ele correu para o quarto, eu fiquei ali orando a Deus, Senhor, chorando e orando, e dizendo: Senhor, se chegou agora a minha hora, não me permita perder a salvação. E ele realmente voltou do quarto, voltou armado, né? Ele voltou segurando a palavra de Deus, a Bíblia. E ele segurando a Bíblia, ele começou a torcer ela, e ele dizia assim: eu não posso com esse Deus, mas eu posso acabar com a palavra dele. Enquanto ele torcia a Bíblia, eu voei nele, segurei. E quando eu disse para ele assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso de ajuda, ele pegou e esfriou. Começou a folhear a Bíblia e começou a ler. Olha, Deus é amor, Deus não faz acepção de pessoas. E começou a ler a Bíblia. Só que quando eu olhei para ele, eu vi atrás dele, tinha um ser bem alto. E esse ser gesticulava no ouvido dele e ele repetia o que o ser mandava. E com isso eu saí correndo para dentro do quarto e dizia assim para Deus: não, eu não quero ver isso, pai, eu não quero isso, eu não quero ver, né? E quando ele veio atrás de mim depois de um tempo, ele disse assim: fala desse Deus para mim. E eu disse: não, não vou falar desse Deus para você. Ele disse: Cristiano, fala desse Deus para mim. Aí ele já estava normal, a voz estava tranquila. E aí eu comecei então a dizer, eu disse: olha, eu conheci um Deus. Esse Deus tem transformado a minha vida. Eu tomei a decisão de servir a esse Deus. Esse Deus é o Criador de todos nós, Criador do céu, da terra, do mar. E fui falando. E de repente ele começou a dar gargalhadas. E ele dizia assim: esse Deus, olha quanta fome no mundo, olha quanta morte, olha quanta coisa acontece, olha, você mesmo já tentou sair disso 3 vezes. Olha, eu vou te dar 3 meses e você vai voltar para mim. Seu copo está cheio de espuma. Essa espuma vai baixar e você vai voltar para mim. E eu me lembro que eu adormeci e quando foi de manhã eu calcei o sapato rapidinho e quando eu peguei na maçaneta da porta para ir embora, ele apareceu e disse assim: olha, você tem certeza? 3 meses, você vai voltar para mim. E aí eu saí dali. E eu me lembro que eram 4 andares, escada e elevador. Só que quando eu abri os olhos, eu já estava na porta do meu carro. E até hoje eu não sei se eu desci de escada ou se eu desci de elevador. E eu lembro que eu fui de lá até em casa dando glória a Deus, porque Deus tinha me tirado daquela relação, né? E eu louvei a Deus muito esse dia. Comecei a frequentar. A forma com que eu ganhei o sábado também foi uma forma muito maravilhosa. No último dia do batismo, depois de várias tentativas de clamar a Deus, eu consegui um rapaz para ficar no meu lugar e, e foi assim de forma milagrosa. Não dá para contar aqui agora, mas uma outra hora eu conto, né? Porque vai estender mais. Mas o fato é que eu consegui o sábado também. E quando foi no sábado, dia 16 de agosto, dia 16 de outubro de 2016, eu me batizei juntamente com meu filho, que era desbravador. E graças a Deus, passou o período dos 3 meses, que era o que estava mais me incomodando, né? Porque o diabo dizia que 3 meses era o tempo que ele me daria para eu voltar para ele. E quando passou os 3 meses, cada 3 meses eu louvava a Deus e dava glória a Deus. E hoje tem 7 anos, vai fazer, que eu estou nos caminhos do Senhor, completamente transformado. Que Deus dizia que
eu dizia para ele: Senhor, se for fazer algo na minha vida, faça por completo. Porque eu não conseguiria viver lutando contra os meus pensamentos e desejos da carne dentro da igreja. E eu vejo quão maravilhoso foi Deus em me proporcionar essa questão. Eu deixei um papelzinho aqui, deixei fugir. Quão maravilhoso foi o agir de Deus na minha vida, né? Eu me batizei junto com meu filho. Nesse período desses 7 anos, eu já fui Ministério Pessoal, departamento do Ancianato, já fui diretor de jovens, e cada dia Deus enche mais o meu coração com o atuar dele na minha vida. São muitas milagres, muitas orações atendidas que, se eu ficar contando aqui, também tem muitos desafios, tem muitas provações, né? E eu dediquei a minha vida para Deus. Eu falei para Deus, se um dia Ele quiser que eu me case, né? Sinto atração normal pelas meninas, né? E tudo. Não sinto mais atração pelas coisas que eu vivia. E eu só me lembro dessas coisas quando eu estou contando um testemunho, né? Muitas vezes eu me emociono de ver o quão bom, quão poderoso é nosso Deus. E eu gosto muito de Romanos 2,4, porque ele diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. E quando a gente chega a esse arrependimento, a gente vê o quanto mais leve, é como se tivesse tirado um fardo das costas, né? Eu creio que realmente eu vivia uma possessão demoníaca, não algo interior, mas algo que pesava as minhas costas, que me induzia a fazer tudo aquilo que eu fazia, que por anos colocou na minha cabeça que eu não podia me chegar a Deus, porque Deus não me aceitaria, e é isso que o inimigo faz, né? Eu gosto muito do livro de Isaías 43, 25 e 44, 22, que diz, o 43, 25 diz assim, Isaías 43, 25, deixa eu só achar aqui. O 43, 25 diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados não me lembro mais. Nós temos um Deus que, além de apagar os nossos pecados, né, de nos limpar, ele ainda esquece, né? E 44, 22 diz assim, desfaço as tuas transgressões como a névoa e dos teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. É muito bom saber que a gente tem um Deus que diz, torna-te para mim, porque você é meu, né? Que nos aceita como filho, que nos transforma, que nos capacita, né? Eu me lembro que era uma criança muito tímida, né? E hoje, eu, ao invés de pregar o evangelho, a conversar com as pessoas, a estar diante da igreja no ministério, né? Como ancião, como departamento pessoal, e quanta coisa ele já fez na minha vida, né? Hoje o meu pai é batizado, já desensinou da bebida, graças a Deus. O meu filho canta, prega, sabe? Está no ministério de louvor com Deus. E em 2 Coríntios 5:7 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram e eles que se fizeram novas, né? Porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E hoje eu me sinto liberto. Eu achava que eu era liberto, né? Vivendo tudo aquilo, que eu poderia fazer o que eu quisesse e buscar o que eu quisesse. Mas hoje eu tenho paz, sou muito mais feliz. E é sobre essa paz que eu quero que vocês entendam, né? Porque a Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Jesus venceu por todos nós. E eu quero dizer que essa paz é real e que essa paz ela é condicional, né? À obediência. Deus pede que nós obedecemos seus mandamentos, que nós o busquemos diariamente na palavra, que nós tiremos tempo para louvar, para cantar, né? E é isso aqui que vocês estão fazendo, né? É ter essa comunhão com Deus diariamente, todos os dias. Então, irmãos, eu estou disponível, né?
até mesmo porque o testemunho é muito grande, então tem muitos detalhes e eu vou conversar com a irmã e sempre que quiserem me convidar, viu? Eu estou aqui, para mim é muito mais fácil aos domingos, mas eu fico muito feliz de poder contar um pouquinho aqui, de mostrar o poder de Deus, dizer que nos dias de hoje Deus ainda faz milagres maravilhosos, que se vocês conhecem alguém que está vivendo a experiência da homossexualidade, amem essas pessoas, abracem, diz que Jesus ama, porque aonde tem amor é onde essas pessoas querem estar. E se você tem o amor de Deus, porque Deus é amor, você deve amar essas pessoas para que elas estejam perto de vocês, para que vocês tenham toda a oportunidade do mundo de dizer que esse Deus pode transformar a vida por completo de qualquer um, né? Então, gostaria de Amém, dar um bom dia para vocês. amém, irmão Cristiano, amém. Eu sei que todo mundo está aqui assim em êxtase, como eu também estou. Vivemos dias em que não há como não ter contato com pessoas que fizeram essa escolha. Eu participo de grupos dos quais eu oro por pessoas que escolheram essa vida e tem um deles que falou para mim assim: Dindinha, se isso fosse uma escolha, eu jamais escolheria viver a pior tristeza da minha vida. E ele falou isso comigo em prantos. E é a pior tristeza da vida da gente, porque é algo incontrolável, como se a gente fosse um animal irracional, Ele né? falou exatamente isso comigo, que ele se sentia como um animal irracional. Mas nós estamos aqui, meu irmão, unidos em Cristo Jesus, buscando viver a santidade, buscando nos consagrar e orar uns pelos outros, para que, como você, todos eles sintam amados, como a sua mãe te amou. Nós queremos amar essas pessoas e nós queremos vê-las no céu. E cada dia que eu Amém. acordo, de madrugada, que eu oro por esses meninos, alguns já homens barbados, ou na maioria deles, pais, eu entendo que é possível sim fazer a obra. E é com esse Sim. sentimento que eu gostaria de ver as mãozinhas levantadas para orarmos agora em gratidão ao nosso Deus pela vida do Cristiano, pela vida dessas pessoas por quem estamos orando. Por respeito, eu não citarei nenhum nome aqui e eu quero muito. Eu quero muito, Cristiano, poder te conhecer, te abraçar e te apresentar meus filhos de oração que vivem essa vida no presente, mas eu creio grandemente no Senhor, que eu os verei no céu e eu os abraçarei também, e eu os te apresentarei lá em nome de Jesus, para a honra e glória do Amém. nosso Deus. Amém. Irmã, nós temos um ministério hoje que chama Amizades Verdadeiras. Não sei se vocês conhecem já. E a gente trabalha com jovens cristãos, adventistas ou não, que não querem viver a homossexualidade, né? Hoje eu tenho 16 amigos batizados que são atuantes dentro da igreja, né? Amém. E nesse grupo a gente tem mais de 80 jovens ali fazendo diariamente aqui os cultos, as vigílias, os aconselhamentos com o psicólogo, com pastores, mas jovens que entendem a respeito da Bíblia e que não querem viver a homossexualidade. Então o grupo chama Amizades Verdadeiras. Vocês podem Nós, procurar lá no Instagram e a gente indicar vai esses jovens. a gente vai continuar conversando sobre isso já já, mas agora eu quero orar, tá? A Marleide, você levantou a mãozinha, você vai orar conosco. Irmãos, nesse momento, aqueles que puderem, eu gostaria que todos nós nos ajoelhássemos perante os céus. Irmão Cristiano, você pode fazer a primeira oração? Nossa, sim. Marleide, você vai fazer a oração falada ou a oração cantada, minha amiga? Hoje vai ser falada. Então, eu quero convidar alguém que possa fazer a oração cantada. Eu tenho aqui uma cantora especial que sempre está conosco, sempre nos ajuda. Deixa eu ver se ela vai manifestar. Mangiane, cadê você, minha amiga? Você pode cantar hoje? Oi. Louvado seja Deus. Na verdade, a voz não é a melhor, né? Não sou cantora, mas estamos aqui para fazer a obra. Louvado seja Deus. Então, irmão Cristiano, você pode orar, depois a Marleide, na sequência, a Jeane faz a oração cantada. E louvado seja Deus.
Bondoso Deus e Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti, Senhor, de coração e mente aberta, para receber o milagre, ó Pai, a qual guardamos. Nós já temos, ó Pai, indícios e relatos bíblicos e também nos nossos dias milagres maravilhosos que com poder, com braços estendidos, o Senhor tem aí manifestado no nosso meio. Eu não sou o primeiro milagre, ó Pai, deste mundo. Eu não sou o primeiro milagre da nossa geração. Nós sabemos que o Senhor é um Deus atuante, um Deus que está disposto a trabalhar a vida de todos nós, um Deus que nos concede transformação. Por isso nós clamamos, ó Pai, que nos permita aproximar do Senhor, que o Senhor possa nos santificar a cada dia, que o Senhor possa mudar a nossa mente e que nós possamos dar frutos dignos de arrependimento, para sermos conduzidos até o Teu altar e receber então, ó Pai, o milagre necessário para que tenhamos uma vida de fé e de compromisso com o Senhor. Ó Pai, existem pessoas na nossa família, pessoas no nosso meio que são amigas, que precisam da atuação do Teu Santo Espírito e dessa transformação que o Senhor tem cada dia nos proporcionado a receber. Por isso nós clamamos, ó Deus, por todas as pessoas que estão no nosso caderno de oração, por todas as pessoas que entram em contato com a gente desesperadas por um milagre. Que o Senhor permita que o Espírito Santo, ó Pai, trabalhe no coração dessas pessoas. Que o Senhor possa trabalhar, ó Pai, em cada um que está aqui nesse grupo, neste momento, que buscou te adorar logo cedo. Que o Senhor possa deixá-los ter uma experiência com o Senhor a cada dia, para que cada dia, ó Pai, nós sejamos luz por onde nós formos. Nos dê a Tua bênção para esse domingo ainda, e que o Senhor permaneça conosco em todas as nossas ações. Em nome de Jesus é o que eu te peço e lhe agradeço. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom Pai, nos méritos de Cristo, Senhor, continuamos na Tua presença. Obrigado, meu Deus. Diante da Tua glória, diante do Teu poder, às vezes não há palavras. Mas quero louvar-te, Senhor, louvar-te por aquilo que o irmão Cristiano veio trazer nessa manhã, pela coragem do testemunho. Provavelmente não é a primeira vez que ele dá esse testemunho, mas pela coragem do testemunho, pela coragem de dizer que existe um Deus e que liberta sim, e que tudo é possível para aquele que crê, porque Jesus disse que era possível. Eu oro agradecendo pela vida do irmão Cristiano e pelas vidas que através dele o Senhor tem trazido aos teus pés também e tem liberto, Senhor. Eu oro porque dá-me esperança pelo meu sobrinho Marco Antônio, esperança pelo Fábio, esperança pelo Luan, que são pessoas que eu amo, mas também tomaram decisões que foram por caminhos que não são os teus, Senhor, e tu sabes os motivos, tu conheces os porquês, os motivos, e por isso tu trabalhas com eles da sua maneira e da maneira que eles necessitam, Senhor. Perdoa-nos porque às vezes nós não sabemos amar, às vezes não, acho que quase sempre não sabemos amar, e por ser diferente, nós simplesmente às vezes queremos colocar de parte, Senhor. Ensina-nos a amar, a ter fé sim, a respeitar, a estar do lado daquilo que é a tua vontade. Se o Senhor diz que não é correto, não é correto. Mas o Senhor não disse nunca que existe alguém nesse mundo que é indigno de amor, que é indigno de compaixão, que é indigno de paciência, de tempo, de luta, de afeto. Eu louvo-te por esse testemunho, Pai. Obrigada, obrigada. Quero deixar nas tuas mãos todos aqueles. O Marco Antônio é meu sobrinho, não é? E há muitos anos, desde pequeno, é incrível isso. E o Marco Antônio não passou por abuso, então, pelo menos não que a gente saiba,
é muito complicado como o inimigo consegue de coisas que para nós às vezes não são sinal de nada, mas ele muitas vezes consegue levar as pessoas por caminhos que elas se põem distante de ti, mas tu estás sempre presente, Senhor. E eu louvo por isso, por essa certeza de que o Senhor está presente, de que o Senhor ama, de que a maior pregação que nós poderíamos fazer, o maior evangelho é o amor, não é? É o teu amor, é o amor que liberta, é o amor que salva, é um amor que restaura. E é maravilhoso ver isso na vida do irmão Cristiano. É maravilhoso. E dá-me esperança mesmo, dá-me esperança e certeza de que se essas pessoas que eu conheço, se elas também quiserem, como ele quis, como ele disse ao Senhor, que queria ser liberto, eu sei que eles também serão, meu Deus. Eu agradeço por isso. Nossa, foi um presente nessa manhã, um presente vindo dos céus. E eu louvo-te por isso. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela tua misericórdia, tua bondade, tua compaixão. E obrigada pela vida do irmão Cristiano. Muito obrigada, Senhor. Louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja teu nome. E eu te suplico, visita o Fábio, visita o Marco Antônio, visita o Luan, como visitaste o Cristiano. A Morena, Senhor, ela conhece a tua palavra também. Já falei com ela, eu amo, ela chama-me de mãe. Mas é complicado vê-la tão envolvida dessa forma. Mas eu creio, as minhas lágrimas não são de tristeza, são de alegria. Por saber, por ter a bênção hoje de ouvir o testemunho do Cristiano. E me dá mais ânimo ainda para orar por eles. Obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Louvado, bendito e exaltado seja o teu nome, Pai. E um dia, é óbvio, eu gostaria tanto que a Morena, que o Marco Antônio pudessem conversar com o Cristiano. Porque o mundo prega que não é possível, que é mesmo assim, que não há escolha, mas nós sabemos que há escolha, mas é complicado, papai, para eles, mas eu os deixo nas tuas mãos. Eu os deixo nas tuas mãos preciosas, preciosas mãos, nas mesmas mãos que tiveram com o Cristiano esse tempo todo e que está com ele. Obrigada. Em Cristo Jesus eu oro e agradeço, meu Pai. Amém. Meu Senhor, vou a ti, pois quero mais amor para o meu viver. Meus desejos são teus, eu quero adorar somente a ti. És a força e proteção, eu quero sempre viver por ti. Vem mudar-me, Senhor, pois quero me tornar um servo teu. Mesmo sendo um rei, tu és o meu amigo e meu irmão. Dou a ti meu viver e quero sempre amar a ti, Senhor. És a força e proteção, eu quero sempre viver por ti. Vem mudar-me, Senhor, pois quero me tornar um servo teu. És a força e proteção, eu quero sempre viver por ti. Meus desejos
Eu quero sempre amar a Ti, Senhor, sempre amar a Ti, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Nesse momento, irmão Cristiano, nós não tivemos a oportunidade de conversar antes, mas aqui, após a mensagem, após os testemunhos, a gente costuma abrir para as considerações, que é o momento em que os participantes falam o que o Espírito Santo falou ao coração, nos transmite o que o Espírito Santo falou aos seus corações durante a mensagem. Nós acreditamos que cada mensageiro que vem aqui, a cada manhã, é realmente um enviado de Deus. E hoje não foi diferente. Nós temos uma certeza. O Senhor te enviou aqui. Amém. Você foi mais um dos presentes que o Senhor nos enviou. A cada madrugada que aqui nos reunimos. A irmã Jeane está com a mão levantada. Você gostaria de falar alguma coisa, irmão Cristiano? Sim. Antes? Pode deixar o pessoal falar. Ok. Então, Jeane, seja bem-vinda, minha querida. Pode ficar à vontade. Pode abrir seu microfone. Pronto, bom dia a todos. Bom dia. Feliz semana. Eu gostaria também, primeiramente, agradecer a Deus pela mensagem, né? Agradecer ao irmão que deu seu testemunho, que eu creio que não é fácil, né? Não é fácil, em parte, revive, não revive de fato, porque ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, né? E a minha consideração é que são 3 coisas. Primeiro, sobre o que ele falou em relação à mãe dele, né? Que foi uma coluna firme na vida dele, né? Ele vê a mãe ali sempre firme e o amor verdadeiro. Isso é um fato, porque como ele viu o amor da mãe, ele viu o amor de Deus. O amor de Deus foi revelado através da mãe. E ele viu isso, porque muitos filhos não conseguem ver, mesmo que a mãe esteja ali, eles não conseguem ver. Ele viu, ele amou a mãe, né? Segunda coisa, ele temeu a Deus, porque a mensagem angélica é temei a Deus e dar-lhe glória. Ele não teve medo de Deus, ele temeu. Ele tem o senso do que é certo ou errado, dentro dele ele tem o senso. E isso foi muito importante na sua vida, Cristiano, e isso é muito importante para o ser humano. E terceiro, Deus ele foi misericordioso com você, porque ele abriu o véu do invisível, porque quando você viu um ser do lado de fora, Deus quis dizer assim, Cristiano, a luta é mais profunda do que você imagina. A luta é contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Então, é mais do que um desejo, é sobre-humano. Então, realmente é algo que a pessoa precisa muito se apegar em Deus. Não é algo... existe a concupiscência, existe o desejo carnal, mas é como você disse, é como se fosse uma possessão. E é algo que a vida toda nós temos que estar lutando, não é? Porque, infelizmente, enquanto nós estivermos na Terra, é batalha sobre batalha. Só poderemos descansar quando Jesus vier e nós estivermos para sempre com Ele. Mas, quando nós decidimos verdadeiramente entregar a vida a Deus, nós temos anjos poderosos do nosso lado. O inimigo ele não pode se aproximar, ele não pode. Isso é um conforto muito grande. E se aproximar, nós podemos nos ajoelhar e dizer, Senhor, está repreendido. Então, eu louvo a Deus, porque Deus lhe deu essa compreensão para que você siga adiante tendo essa percepção. Amém. Então, é só essa consideração. Estou muito feliz e peço a Deus que Ele lhe conserve, fortaleça a sua fé, continue fortalecendo
porque muitos estão precisando desse testemunho, como a irmã disse, porque o inimigo, ele prega que é impossível sair da situação dessa. E a gente vê, pelo seu testemunho, pelo que você passou, que existem multidões presas, não apenas a essa situação, mas a N situações, e que precisam de libertação, né? Mas que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E Deus vai fazer ainda muito mais. A Amém. sua escolha foi a melhor escolha. A melhor escolha. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Jeane, por sua participação, pela partilha do que o Espírito Santo falou ao seu coração. A Heloísa está na sequência aí, com a mãozinha levantada. Você já pode abrir seu microfone, minha querida. Pode falar. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Está um pouco abafada a voz, mas eu já imagino por quê. Pode ficar à vontade. A gente vai conseguir te ouvir em nome de... Só um minutinho que eu vou tirar o fone de ouvido aqui, só um instantinho. Ok, talvez melhore. A Elo, gente, está lá em um lugar, um paraíso. Ela está em um congresso, junto com a SESI ali, um programa de detox, desintoxicação de esposa de pastores. Eu vou abrir o verbo aqui, viu, amiga? Sim. E a Heloísa, ela é assim, uma bênção do Senhor nesse ministério, e foi através dela que o Cristiano veio até nós nesta manhã, e nós louvamos a Deus por sua vida, querida. Fique à vontade. Amém. Tudo para a honra e glória do nosso Deus, né? Amém. Bom, gente, né, como a Júnia disse, né, eu estou aqui, né, no apoio. Nós estamos trabalhando aqui pelas esposas de pastores, né, porque elas são líderes, né, em toda a Missão Mineira Norte, e elas estão aqui fazendo um detox, e nós viemos para ajudá-las, né, nesse processo, né, de desintoxicação física, mental e espiritual. Então, nós estamos aqui ajudando essas líderes para que elas possam realmente trabalhar para o nosso Deus. Mas eu quero deixar aqui, né, primeiro, quero agradecer o Cristiano por ter aceitado o nosso convite, né, e vamos contar com você, sim, Cristiano, né, outras vezes, e eu tenho certeza que o seu testemunho vai ajudar muitas pessoas, né, porque o maior ataque de Satanás hoje às crianças, aos jovens, aos adolescentes, é a ideologia de gênero, né? Eu estava na igreja de Palmas há uns 2 meses atrás, e o ancião ali que estava pregando, né, na igreja central, uma igreja de 4.000 membros, e ele disse que ele trabalhava numa escola, e para cada menino homossexual, ele tinha 7 meninas homossexuais na escola. E essa é uma crescente dentro da igreja, né? Isso não está fora da igreja, nós sabemos que a homossexualidade ela está invadindo a igreja, e a gente tem visto que Satanás está sequestrando a mente das nossas crianças através, né, dos filmes, das novelas, das séries, dos desenhos animados, o quanto que isso tem afetado, né, a vida sexual, né, hoje da juventude. E a ideologia de gênero, a gente vê que ela é um ataque à primeira mensagem angélica, né? Porque eu só posso adorar aquele com quem eu me identifico. Se eu não me identifico com o Criador, por que eu vou adorar a Deus? Eu não tenho por que adorar a Deus se eu não me reconheço a imagem e a semelhança dele. E hoje a gente tem visto o quanto que é pregado, né, que você não precisa de escolher o que você vai ser. Se você é menino ou menina, quando você crescer, você pode escolher. Se você não quiser ser menino nem menina, você pode escolher ser menine. Então, Satanás está tirando a identidade, né, das pessoas para que elas não adorem a Deus. Porque agora, nos últimos dias, Ellen White diz que nós vamos ter que escolher a quem nós vamos adorar. E para você adorar, você precisa de se identificar. Satanás, então, quer tirar a nossa identidade.
Bom, Cristiano, a sala, né, ela vai ficar postada no YouTube e ela tem uma amplitude muito grande, porque muitas pessoas que não ouvem aqui agora, que não estão aqui na sala, escutam depois, né, e replicam essas mensagens. E nós sabemos da história de muitas mães, de muitas pessoas que estão sofrendo porque não sabem como ajudar pessoas dentro da igreja e fora da igreja, como ajudar os seus filhos. Muitas mães estão vendo os seus filhos indo por um caminho que elas gostariam de ajudar. Então, eu sei que você tem um ministério muito lindo, né? E eu gostaria que você compartilhasse aqui com os nossos irmãos que estão aqui na sala e também com aqueles que vão ouvir através do YouTube, como você tem um ministério, como essas mães podem ter uma esperança, uma luz no fim do túnel em buscar uma ajuda através do seu ministério para que outras pessoas possam saber como ajudar e resgatar essas pessoas que estão longe, que têm esse anseio no coração, mas não conseguem sair, né? Então, você veio aqui, né, para dar o seu testemunho e eu tenho certeza que o Senhor vai te usar poderosamente para resgatar vários filhos que estão perdidos lá fora, mas que estão clamando a Deus como você clamou, né? Então, que Deus te abençoe e que você possa trazer essa luz para as mães, para as tias, para as avós, para os amigos que estão aqui de homossexuais. Cristiano, pode responder, pode abrir seu microfone. Tá bom. Eu fico muito feliz porque Deus nos proporciona, né? Essa troca aí. Realmente a igreja precisa muito, as famílias precisam muito, né? E eu vi uma frase que é uma frase muito real, né? Que hoje as famílias é assim, coloca os pais no asilo, os filhos na creche e vão passear com os cachorrinhos, sabe? E onde nós devemos focar as atenções, né? Então eu falo diariamente, pais, dê atenção para teus filhos. Pai, rola com teu filho no chão, fala que ele é teu príncipe, joga bola com ele. E as mães com as meninas, né? Porque essa identidade ela está sendo corrompida, né? E é muito importante. Então hoje nós temos um ministério que é grande, né? Ele veio lá de São Paulo, da Paulistana, né? Da Igreja Paulistana lá, da Central Paulistana, com Flávio, né? Então, nós temos a ajuda de pastores, de psicólogos, da Igreja Adventista, que nos dão um apoio muito forte, né? E nós temos os conselheiros, nós temos uma equipe toda para ajudar esses jovens que não querem viver a homossexualidade, que entendem que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, ali nós temos psicólogos, reuniões 2, 3 vezes, sabe, no mês, temos um encontro, a pessoa ela tem acesso a muita coisa, então chama Amizades Verdadeiras, está lá no Instagram, a pessoa pode entrar, pegar o contato, entrar em contato com a gente e a gente vai direcionar todas as coisas, tá? Hoje o número de ex-pessoas que viveram isso é muito maior do que as que vivem, tá? Só que não é divulgado porque eles pregam que uma vez, né, nesta vida, não pode retroceder, e isso é uma mentira. Né? Deus tem atuado poderosamente tanto lá fora como aqui, né, no nosso meio. Então é muita esperança que nós temos, né? Amizades verdadeiras, isso. Pode entrar lá, pegar o contato, podem distribuir o meu contato também, que as pessoas podem entrar em contato comigo também, eu já direciono para lá, tá? A forma correta de fazer, se eles não conseguirem ir pelo Instagram. Mas aí vocês podem direcionar os jovens para o meu número também, que a gente entra em contato com eles e conversa, né? Hoje é muito grande. Tem mães que me ligam desesperada, 2, 3, 4 mães por dia, desesperada, que recebem meu contato, e a gente ensina que essas mães devem amar, né? Porque o amor, ele vem antes de todas as coisas, né? Primeiramente, Deus nos amou. Depois é que ele nos busca, que ele nos chama, que ele nos coloca no colo, né? Mas o amor deve vir primeiro. O amor é incondicional. Então nós devemos amar o nosso semelhante, né? Com um amor incondicional. E isso
De fato, é realidade. Amados, nós temos hoje, eu tenho 16 amigos batizados, são atuantes também, muito atuantes lá no ministério, com testemunhos maravilhosos. Nós temos outras pessoas que são ex-travesti, essas coisas que estão na igreja hoje atuando, mas que não contam os testemunhos porque não dá conta mesmo, né? É algo muito impactante, principalmente para quem já viveu um estilo de vida muito mais diferente ainda e pesado, né? Então, assim, os milagres de Deus, eles estão muito fortes agora nessa reta final da volta de Jesus, né? E eu me dispus a lidar com essas questões, porque isso me traz alegria. Então, quando eu me emociono, não é tristeza, não é, é muita alegria de saber que esse Deus é tão poderoso e atua, né? Então, eu conto com a ajuda de vocês, divulguem o Ministério das Amizades Verdadeiras lá no Instagram, olha lá a nossa página, compartilhem, né? E nós estamos aí à disposição, para que vocês quiserem. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E nós vamos continuar, irmão, porque tem muita mãozinha levantada aí. A irmã Ana Maria está na sequência aí com a mão levantada. Seja bem-vinda, minha irmã. Pode abrir seu microfone e fique à vontade para dizer o que o Espírito Santo falou ao seu coração nesta manhã através desta mensagem. Aleluia. Bom dia para todos, que a graça do Bom. Senhor continue sobre nós. É muito bonito, né? A gente ouvir uma pessoa que passou por esse extremo ser ressuscitado pelo amor poderoso de Deus. A gente que combate esse tipo de mal, né, que isso é coisa do maligno, ouve uma pessoa falar assim, homossexual, a palavra já pesa, porque Deus não criou o ser humano para esse fim. Mas, infelizmente, tem acontecido com muitos. Mas eu vou deixar a palavra de Deus falar, que é melhor do que palavras humanas, né? Ele leu aqui no livro de Isaías 42, versículo 6, está escrito o seguinte: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para o gentio. A gente vê que ele estava na igreja, se afastou por causa de determinada circunstância, mas Deus estava sempre trabalhando para trazer ele de volta. Para quê? Para que ele seja realmente luz. Hoje ele está fazendo o mesmo papel de Paulo. Ele está sendo luz para o gentio. Ele está tentando buscar as pessoas que estão nesse lugar, nesse costume, para poder trazer para a luz de Cristo. E no versículo 8 do mesmo capítulo vem dizendo o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra à imagem de escultura. O inimigo usou a palavra de Deus para confundir a mente dele. Mas ele disse, não vou falar da Bíblia para você, porque ele conseguiu ver. Deus mostrou em espírito para ele, o demônio, o instigador da mente humana para a negatividade atrás do homem, que estava falando aquelas palavras como se fosse real. Então, foi aonde ele teve condição de falar com a ousadia do Espírito, mas imediatamente ele percebeu que não era a pessoa que queria ouvir, simplesmente queria desfazer na imagem de Deus através de sua palavra. E no versículo 43, 44, versículo 21, ele vem nos falando o seguinte: lembra-te dessas coisas. A gente agora tem que parar. No caso, ele diz que lembra do passado para poder testemunhar. Mas Deus está dizendo, lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. A gente não pode, Cristiano, você não pode, em momento nenhum, permitir se afastar da presença do Espírito, porque ele diz que você é servo dele. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não te esquecerei de ti. Deus está fazendo o papel dele, ele te resgatou, ele está levando você, fazendo milagres e prodígios através da sua vida, para muitas pessoas com esse testemunho,
e também, através da palavra de Deus, você está conquistando o espaço que o inimigo não queria que você conquistasse com a palavra de Deus, mas ele está dizendo, lembra-te, viu, Cristiano, eu, o Senhor teu Deus, não me esquecerei de ti. Em momento nenhum Deus esqueceu de você, que pela tentação se afastou da presença de Deus. Mas ele sempre estava usando meios para te chamar a atenção. Usou sua mãe através do joelho, usou seu filho adotivo através das palavras que ele ouvia lá no desbravador, até o momento que o próprio Deus se manifestou e chamou a sua atenção através do Novo Tempo. E por aí ele usou vários métodos para chamar a sua atenção. Hoje, você está sendo um espetáculo diante do mundo espiritual e físico para poder atrair outros milhares com teu testemunho através da palavra de Deus vivida, não simplesmente falada, mas ela só intensifica quando a gente vive essa palavra. Eu também tenho aqui lutado com o jovem para poder ele se afastar desse mundo, mas aos poucos eu estou vendo Deus trabalhando, e eu sei que logo, logo ele vai estar dando um bom testemunho do que Deus tem feito na vida dele, através da palavra de Deus. E ele também assiste muito a Novo Tempo. E nessa última mensagem que Darlene pregou durante uma semana, ele não perdeu um dia. E ele disse assim, Ana, eu aceitei o convite que ela me fez. Eu disse, louvado seja Deus. E eu tenho visto mudança nele, eu estou acompanhando ele, estou fazendo o que eu posso para poder atrair ele para Jesus, porque ele é muito importante para o céu. Esse é o nosso papel. E você está fazendo o seu. A igreja virtual está fazendo dela. E assim, Deus está juntando um grande povo para tirar os filhos dele das trevas e trazer para o seu colo de amor. Essa é a minha participação hoje, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmã Ana. Muito obrigada. É isso mesmo que diz a palavra do Senhor. Nenhuma lâmpada pode ser acendida para ficar embaixo do alqueire, né? Mas ela precisa ser colocada no velador, para que possa alumiar a todos os que precisam dessa luz, né? Os que se encontram na casa. E louvado seja Deus pela vida do Cris, pela vida de todos que aqui se encontram. Na sequência, nós temos a irmã Cristine, que também quer dizer alguma coisa. Seja bem-vinda, minha irmã. Pode abrir seu microfone. Que o Espírito Santo fale através de você. Bom dia, Cristiano. Testemunho maravilhoso, né? Glória a Deus pela sua vida. Então, eu tenho mais dúvidas, sabe? Porque eu tenho passado, né? Eu conheço uma pessoa que tem passado por essa situação, chegou a batizar também na igreja aos 12 anos, e hoje, né, com 19, ele vive essa situação. Mas só que você fala que você sempre teve, né, esse temor a Deus e tudo, e essa pessoa, ela fala que ela não acredita nas coisas que eu acredito, né, eu sempre oro por ela não acredita, e ela fala que ela gosta, que ela não quer largar. Eu queria saber de vocês, pela sua experiência, o que você acha, se isso pode ser um processo de fuga, por ela achar mesmo que ela não tem condições de sair, ou se realmente pode ser real o que ela fala, que ela realmente gosta e não quer. Só essa dúvida. Irmã, realmente o temor está no coração, né? E a gente reluta em aceitar, né? E como a gente não vê uma atuação, porque o nosso coração está carregado de desejo, a gente quer os desejos que dá prazer, né? Se a gente não alimenta a vida espiritual, a carnal fica, né, ali na ponta e a gente não tem força para buscar. Então, a gente, uma defesa é dizer que não acredita, mas o temor está lá, né? Agora, a pessoa tem a decisão de escolher, né? De decidir o que quer. E isso aí não vai mudar perante Deus. A nossa decisão, quando a gente aceita a Cristo, tem que ser uma decisão onde Deus possa atuar, né? Deus não vai atuar em cima da decisão da pessoa que é de não servir. Mas
eu creio que todos nós que vivemos esse estilo de vida, nós temos um coração muito machucado, são feridas, né? E nós nos tornamos, às vezes, agressivos, nós nos tornamos, ficamos justificando, né, a nossa permanência ali, acusando a Deus ou dizendo coisa, mas a gente ama, sim, estar na presença de Deus, cantar, amamos ser aceito, né? E é preciso muita oração, porque a atuação do inimigo é muito forte, né? É uma possessão que não é uma possessão onde ele entra em nós, mas é onde ele se coloca aqui e nos guia, assim, numa cegueira espiritual muito grande, né? Então, é aproveitar todos os momentos, né? Porque há muitos momentos de fragilidade no meio, né, em que vivemos. Então, tem que aproveitar os momentos de fragilidade e levar o amor, seja o amor pelo nosso semelhante, seja o amor de Deus, pode transformar a vida de alguém, né? Agora, é uma defesa, assim, a gente fala que não, mas dentro tem temor, né? E a gente, querendo ou não, aguarda essa transformação que muitas das vezes está tão distante, né? E parece impossível, mas graças a Deus ele provou que é possível, que é ele que guia, né? E como é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, a gente tem que clamar pela bondade de Deus na vida, né, dos nossos queridos. Obrigada. Amém. Amém. Obrigada, Cris. Obrigada, Cristine. Obrigada, irmão Cristiano. E o nosso tempo já vai indo, né? Nós precisamos aqui caminhar para o final, mas tem mais alguém aí ansioso. Eu quero, antes, porém, deixar uma palavra aqui. Cristine, que o Senhor Deus possa minimizar o seu anseio. E o Cristiano, ele disse muito bem aí. Lá no íntimo tem o desejo. E o que a gente precisa é orar muito para que o Senhor Deus atue e sobreponha esses valores carnais que a gente tanto alimenta, que esse jovem tanto alimenta. E o livro de Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Muito pode a oração de um justo, minha querida. Não somos justos por nós mesmos, mas somos justificados pelos méritos de Cristo Jesus. E ao orarmos, precisamos crer que Deus fará um milagre. O milagre da transformação. Evanice, seja bem-vinda. Pode abrir seu microfone. Pode dizer o que o Espírito Santo está a falar com você, querida. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Bom dia a todos. Quero dizer para o irmão Cristiano que, à medida que ele ia falando, eu ia sentindo, assim, o grande conflito que ele viveu. Eu imagino, né, as dores, as angústias que ele passou. Não é fácil. E a cada instante, né, nós estamos mergulhadas nesse grande conflito. Seja ele real ou seja ele espiritual. E eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Essa semana, na sala de aula, uma aluna chegou, né, assim, na sala e falou: professora, a senhora é contra os LGBTs? E eu falei: meu Deus, o que responder? Aí eles tornaram a perguntar: professora, nós estamos te perguntando, eu sou professora de ciências. Aí eu falei assim: olha, queridos, eu não tenho nada contra. Mas uma coisa eu digo a vocês, a palavra de Deus diz que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Eu não sei se eu respondi mal, mas naquele momento eu teria que falar, né, o que a Bíblia nos orienta. E depois eu pensei: meu Senhor, será que essa resposta que eu dei... Só que naquele momento eles se calaram, eles não questionaram mais nada. E porque essa semana passada, teve uma situação dessa,
de duas meninas, né? A supervisora pegou duas meninas se beijando no pátio da escola, bem no escondidinho lá debaixo de umas árvores. E eu falei, Senhor, eu não quero saber o nome dessas meninas. Olha para você ver, Senhor, eu não quero saber. Mas quando no outro dia que eu cheguei, uma aluna chegou até mim e falou assim, professora, a senhora ficou sabendo? E uma das meninas é filhas de pais da nossa igreja. E eu fiquei numa situação, meu Senhor, eu senti o desejo de chegar até essas meninas e conversar, mas eu fiquei com temor, o que falar, o que questionar. E eu queria, assim, uma orientação do irmão. O que eu poderia estar falando para essas jovens? São meninas de 13 anos. Eu conversei com minha filha, que é psicóloga, ela falou assim, mãe, essas adolescentes, elas não têm a formação, elas nem sabem o que de fato, o que elas querem. E aí, irmão, qual é o conselho que você pode me dar? Oi, minha irmã Paz. O que acontece? A nossa juventude hoje, essa geração, elas não têm formação nenhuma. Então, na verdade, tem muitas informações a favor, né? Mas o que essa geração está pedindo é socorro, né? A geração de hoje não tem a companhia dos pais, não tem o conversar com as mães, né? Então, fica a deriva de um mundo que está ensinando um monte de porcaria, né? O meu filho estudou na escola adventista, e é lógico que as escolas adventistas são as melhores do mundo, né? Mas eu coloquei no internato ele e meu sobrinho, né? E eu tive que tirar os dois, né? Porque eu falo que as escolas estão focando muito no ensinamento e esquecendo do principal, o meio principal que elas deveriam fazer, né? Que é levar o evangelho lá e conduzir essas crianças na palavra de Deus, né? Então, o colégio estava com muito essas questões da homossexualidade, e meu sobrinho falava assim, ô tio, não quero ficar aqui, porque só chega perto de mim esses povos que têm essas tendências, e o povo já acha que eu sou tímido, já acha que eu sou isso, né? E aí eu fui visitá-lo, e realmente estava tendo um jovenzinho lá que estava sendo expulso por alguma questão no banheiro lá, e ele ficava falando, tio, e aqui não é só isso, aqui também o pessoal fuma, tem drogas, né? Eu até fui na FAD Minas, conversei com o pastor Sérgio, conversei com a Sérgia, que é uma amiga minha lá, né? E está crescendo muito essas questões. Então, as crianças estão pedindo auxílio, estão pedindo, e a maioria dos professores não tem formação segundo o que está acontecendo, né? E não sabe ter essas respostas também, né? Então, quando uma criança pergunta se a gente é a favor ou contra, a gente diz assim, olha, a gente não é a favor, né? Nós não temos preconceito, nós temos conceito, né? Porque antes do preconceito tem que vir um conceito, né? A gente, para falar algo, a gente tem que conhecer sobre, né, o conteúdo. Então, as respostas que a gente dá para essas crianças, quando a gente diz que, não vão entrar no céu, a gente está dizendo para elas, já tirando a esperança, né? Ai, meu Deus. Então, o que a gente fala para elas é, não, eu não tenho nada contra, porque eu conheço um Deus poderoso que consegue transformar todas as coisas, né? Um Deus que aceita o pecador e quer transformar. É isso que a gente passa, que a gente tem um Deus que transforma, né? Que por mais que ele não tenha criado o ser humano para viver essas questões, né? Ele sabe que tem um outro ser que atua para condenar essas pessoas e levá-las ao pecado, né? Então tem várias formas de aproximação assim, que não dá para falar aqui só nesse tempinho, né? Mas é conduzir a nossa fala com amor e orientação, né? Por que você acha que eu não tenho que te amar por conta disso, né? Porque eles sabem dentro do coração deles que é pecado, né? Então, se a gente levar a acusação e dizer que o céu já está fechado para esses aí, né? Quanto na questão que haverá pessoas que até o final serão homossexuais e terão os desejos, mas no final serão transformadas por Deus e estarão lá no céu, né? Porque eu tenho amigos que têm as tendências, que lutam contra elas, que estão na igreja adventista, que são do ministério infantil, são do ministério, mas são pessoas que, apesar dos desejos, das tendências, não se contaminam, né?
Então, que a gente tem que, a nossa fala tem que ser uma fala de amor. E tem que ser uma fala de abertura, porque eles precisam falar. Mas por quê? A pergunta tem que ir de volta, né? Mas por que vocês acham que as pessoas não têm que ter preconceito? Por que vocês acham que isso é normal? Né? É deixar eles também expressarem o que eles acham. O que vocês acham disso tudo? O que vocês acham que Deus pensa? O que a Bíblia diz? Vocês conhecem o que a Bíblia diz? Essas questões assim, né? Mas, de fato, é chamar a família para um debate, é chamar a família para conduzir isso, né? Porque os pais precisam dar atenção para os filhos, as mães precisam dar atenção para as filhas, e é essa falta de atenção que está tirando a identidade das crianças. Elas não sabem mais. O que o mundo prega? Ah, você pode ser o que você quiser, né? Você pode fazer o que você quiser, pode ser o que você quiser, pode ter o que você quiser, né? Se você não está feliz com o teu corpo, quando você tiver adulto, você corta fora e pronto, né? E isso é que tem tirado a identidade. O que tem de mãe, de adolescente de 11, 10 anos, que tem dito para a mãe que são bissexuais, eles não entendem nada sobre sexualidade, né? Mas o mundo tem pregado aí essas questões, né? E nós precisamos buscar conhecimento para saber responder, né? É verdade. Obrigada, irmão. Nada. Inclusive, eu até procurei uma das mães que foi até a escola, que a diretora chamou, né, para conversar. E eu a chamei em particular e conversei. Ela falou assim, não, eu já tenho conversado com minha filha e eu já aceitei. E só falei para ela que só vou permitir após os 18 anos. Então, ali eu vi que a mãe já tinha esse diálogo com a filha e ela já tinha aceito a escolha da filha. Mas é uma situação realmente assim que deixa a gente assim triste, né? E agora aí com essa resposta, com certeza eu terei um novo direcionamento e vou pegar, né? Vou ver se as irmãs colocam o seu número lá no grupo, para que eu possa também estar conversando com você em outro momento, né? E acho que vai me ajudar muito. Quero preparar um debate, eu tenho preparado um debate, mas foi com uma outra turma, com relação à sexualidade, só que não surgiu assunto, né, relacionado à homossexualidade, né? E eu quero preparar um momento, né, sobre a orientação, com a sua ajuda, né, irmão? A gente precisa ajudar esses jovens, realmente, eles ainda estão em formação. E, inclusive, nós fizemos uma palestra, um irmão da igreja que trabalha aqui também junto comigo, ele fez uma palestra a respeito de abuso. Essa semana ele fez essa palestra sobre abuso, exploração sexual, todos os tipos de violência cometida com jovem e adolescente. E eu creio que eles ficarão atenados mais assim, de acordo com a palestra que foi trabalhada ali com eles, mas eu preciso mais de orientação, principalmente assim, de como lidar, né, com esses jovens. Esse é o meu agradecimento. Agradeço muito aí pelas orientações, irmão. Deus abençoe. Nós precisamos ouvir essas crianças, ouvir esses jovens, né, para saber lidar. Sim. Muito obrigada, Evanice, muito obrigada, irmão Cristiano. Já são quase 7 horas, nós precisamos ir para os afazeres, o pessoal já está saindo aí. E nós vamos para a oração final agora. Eu gostaria de ver uma mãozinha levantada para oração. Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. A Lígia, você está com o microfone aberto. Querida, você queria falar alguma coisa? Alguma observação? Não, é que era a oração e o hino final. Sim, mas o hino é sempre após a oração, né? E aí, sim, então, sim. Tranquilo. Evanice, seu microfone continua aberto, você gostaria de orar? Sim, irmã. Louvado seja Deus. Então vamos orar. Irmão Cristiano, antes, Amém. porém, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua diligência, pela sua disposição e dizer a você que as portas deste lugar estão abertas para você, para um retorno breve e vamos conversando, em nome de Jesus, você poderá vir compartilhar conosco mais das bênçãos que o Senhor tem realizado na sua vida, no seu ministério. Amém. E certamente nos trazer
o maná dos céus. Deus seja louvado. E, queridos, desde já, um bom dia a todos, um feliz domingo, uma feliz semana, e até amanhã, às 5 da manhã no Brasil, novamente, às 9 em Portugal. Deus abençoe. Antes teremos a oração e, na sequência, o hino final. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui, ó Pai, com nossos corações, assim, alegres, Senhor, por ouvir um lindo testemunho, Senhor, que o Senhor fez na vida do nosso irmão. Aqui nós ouvimos as suas lutas, a sua batalha. Por 39 anos, ó Deus, o Senhor não desistiu do Cristiano. Obrigado, Senhor, o grande milagre que o Senhor realizou na vida desse jovem. Obrigado, Senhor, mesmo ele desviando, mas o que ele aprendeu e o temor do Senhor ficou gravado na mente e no coração, que foi a luz que trouxe ele de volta para os teus braços. Querido Deus, quero te pedir aqui, Pai, mais um pedido especial pela vida do nosso irmão, que ele possa ser luz, Senhor, aonde ele estiver, que ele possa, Deus, continuar guiando esses jovens que, por uma forma ou outra, fizeram essa escolha, e que o Senhor e cada um de nós entendemos que talvez não seja pelas suas próprias opções, ou não seja, ó Deus, pela sua própria vontade, mas nós cremos que o Senhor é um Deus amoroso e que busca as pessoas, ó Deus, aonde elas estão. Continue usando o Cristiano, Senhor, para que ele possa ser luz para esses jovens, que o testemunho dele, por onde passar, Senhor, possa trazer, abrir caminhos, ó Deus, novos horizontes para esses jovens e adolescentes, que ao ouvir, Senhor, possa sentir a esperança que há um Deus que ama e que cuida independentemente da vida que eles estiverem levando. Querido Deus, obrigado porque esse testemunho também veio abrir a nossa mente, o nosso olhar, Senhor, para esses jovens que estão gritando por socorro, Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor capacite cada uma de nós. Que nós possamos, ó Deus, também ser luz e ter as palavras certas, Senhor, para ajudar esses jovens que tanto necessitam desse amor, Pai. Por favor, Senhor, retira de nós, se tiver algum vestígio de preconceito, ó Deus, retira de cada um de nós, pois somos humanos, somos falhos, mas aqui, Senhor, a cada dia o Senhor tem nos ensinado como amar o nosso próximo, independente da vida, da opção de vida que cada um leva, Senhor, pois aqui o Senhor nos mostra que cada ser humano, Senhor, tem as suas falhas, tem as suas necessidades, e cada um, Pai, vive num grande conflito. Querido Deus, nós clamamos ao céu nesta hora, que o teu santo e bom Espírito, meu Deus, possa ser derramado sobre a face da terra, e que o Espírito Santo, Pai, possa alcançar cada um desses jovens que as nossas irmãs têm orado. Nós ouvimos aqui também o clamor, Senhor, por esses jovens que se encontram, Deus, neste caminho. Que neste momento, que neste dia, o Espírito Santo possa visitar cada um desses jovens. Querido Pai, nós agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse lindo testemunho que foi falado. Foi uma grande pregação que o Senhor trouxe para nós, que foi vindo do céu, Senhor. Obrigado. Aqui vem nos mostrar que mesmo diante do grande conflito que o mundo está se envolvendo, vem mostrar o grande poder, vem mostrar a glória do Senhor, que o Senhor ainda manifesta neste mundo. Assim como o Senhor manifestou no passado, o Senhor manifesta no presente e irá manifestar até o fim dos tempos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está agindo e que em breve o Senhor voltará e que em breve o grande conflito terá o fim. É nessa esperança, meu Deus, eis-nos aqui. Usa-nos, Senhor, para levar a mensagem de amor, em especial para os adolescentes, Pai, para os nossos jovens, que tão facilmente estão sendo levados pelas fantasias, pelas ilusões deste mundo. Querido Deus, eis-nos aqui, Pai. Continue cuidando do ministério do irmão. Continue concedendo a ele essa
sabedoria do alto dos céus, para que Ele possa cada dia conduzir esses jovens para o teu santo caminho. É em nome do Senhor Jesus, e em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, que nós oramos, e é em nome dele que nós agradecemos o Senhor. Amém. Amém. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, não é impossível recomeçar. Saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão à frente, à frente. É só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus
Deus faz tudo novo, de novo, se for o seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo. Pra você. Amém. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Bom Até dia. amanhã.